a abelha também tem o Dia Mundial delas. É uma data que celebra aí a importância desses insetos incríveis para o nosso ecossistema e para a nossa vida. E você sabia que aqui no Brasil, gente, existe mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão? Pois bem, por isso eu convidei hoje aqui no nosso programa, né, o meliponicultor, o nome, tá, gente? É o Rênio Torres. Ele vai estar mostrando pra gente aqui algumas dessas espécies e explicar como que é a criação, né, e também a produção dessas abelhas. Ele trouxe vários tipos de abelhas, várias casinhas, ele vai estar explicando tudo pra gente, né, Rênio? Tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Como está? Tudo Eu bem? já quero ir direto pra cá, pras abelhas, viu? Porque a gente tem que mostrar tudo para todo mundo de casa, né? O processo, como é que é feito, como é que é o processo, essa criação, né? E também como cuidar dessas abelhas, né? Sem ferrão. Todas que estão aqui é sem ferrão? Todas. Todas, São tá. todas as abelhas do Brasil aqui. Certo. Explica pra gente cada uma dessas espécies que você trouxe E hoje. muitas vezes quando a gente fala de abelha, a gente lembra logo daquela abelha que tem ferrão, Certo. né? Mas muita gente não sabe que aquela abelha ela foi trazida para o Brasil, inicialmente nos anos 1700, e depois trouxeram a abelha africana em 1965. E a partir daí é que começou a chegar essas abelhas no Brasil. Até então, a gente só tinha essas espécies aqui, que são as abelhas brasileiras e indígenas, né, que já são criadas há milhares de anos pelos indígenas aqui do Brasil. Meu Deus. Bora lá, a gente Não é começa legal? por aqui ou por aqui? Pode ser aqui, ó. Bora começar por essa. Aqui, aqui eu trouxe algumas caixinhas, que são caixinhas, por exemplo, essa caixinha daqui é um modelo comercial. Tá. É um modelo para criação comercial, para produção de mel. Sim. Né? Mas a gente também pode criar, como eu comecei, criando como hobby. Certo. Né? Com esse chalezinho aqui, que é feito por um amigo lá de Campina Grande, um amigo Osano. Certo. Né? Ele também faz isso daqui, que é muito legal. Certo. Que Deixa são- o Mazurek vir aqui mostrar bem de pertinho. Vem, Mazur, entra aqui pra gente mostrar aqui. O câmera tá entrando, gente, pra mostrar bem de E pertinho. muita gente não sabe também, né? Isso, vamos lá, Mas mostra quando a, aqui gente, essa casinha. quando a gente fala de abelhas, a gente imagina logo aquela abelha com rainha e com um monte de abelhas, uma colmeia. Verdade. Mas, na verdade, das 20 mil espécies de abelhas que tem no mundo, 95% delas são solitárias. Bora abrir essa Né? casinha ali pra Elas gente vivem mostrar? sozinhas, ó, que nem essa daqui, ó. Não sei se dá para vocês verem dentro. Essas abelhas verdinhas que tem aqui são as abelhas euglossina, elas são responsáveis pela polinização das orquídeas. Essa casinha, ela tem abelha aí dentro? Não, É só a casinha, isso né? aqui é um hotel para abelhas solitárias. Tá vendo? Tem buraquinhos Gente, tem um hotel pra maiores, abelha solitária. Entendi buraquinhos agora. menores. Ah, Quando elas estiverem procurando, tem para várias espécies de abelhas diferentes. sim, entendi agora. Eu achando que já tinha abelha aí dentro também. Então quer dizer que aí é só aquela casinha, Isso. o hotelzinho, É o né? hotelzinho. Porque como a gente sabe, a gente tem enfrentado problemas na população das abelhas. Elas têm diminuído muito, né? E a gente, para enfrentar esses problemas, a gente tem criado essas alternativas, que são espalhar iscas, são formas dessas abelhas continuarem se multiplicando na natureza. Entendi. Bora mostrar essa daqui, que você estava Ó. mostrando pra gente lá fora. Essa daqui é uma abelha jandaíra, né? Jandaíra? Isso, essa daqui é conhecida como a rainha do sertão. Certo. É uma abelha super famosa, super popular. Que a gente encontra mais lá, então. Isso, mas é principalmente na região da Caatinga, mas ela também acontece aqui no litoral, né? E aqui eu trouxe uma melgueira, ó. Muito legal. E ele é... Ó, essa aqui tá aberta, gente. Esse aqui é o espaço meu Deus. que elas colocam mel, né? Que legal, né? Olha como é que é interessante. Isso aqui a gente já rompe um potinho desse, ó. E aqui dentro já tem o mel. Gente, olha isso. Quer provar? Ó. Eu quero. Ó. Melzinho, ó. Né? Opa, deixa eu provar. Ei, é bom, viu? Delícia. E é um mel bem diferente daquele mel que a gente está Aquele mel que a gente é acostumado, acostumado a pegar que é e mais comprar. grosso, né? Ele é mais fininho mesmo. É mais fininho, esse é um mel mais delicado, Nossa, é é um mel gostoso, menos hein? enjoativo. Não é tão doce aquele É. mel, parece que bota um açúcar, né? Isso. E ele tem um diferencial fantástico em relação àquelas outras abelhas, são esses potinhos que ela guarda o mel. Por quê? Porque esses potinhos não são feitos com cera pura. Sim. Eles são feitos com cerume, que é a cera misturada com próprios de diversas árvores. E isso torna esses potinhos como se fosse uma cachaça de umburana, uma cachaça de barril de carvalho. Ela vai adquirir, além do sabor do néctar que ela buscou o mel, ela também vai adquirir o sabor dessa estruturazinha, desse potinho, quando ela foi guardada. Então ele vai ter uma maturação aqui dentro, vai ter todo um processo
que ela vai absorver essa abelha e essas características. Então, qual é a importância das abelhas, né, sem ferrão, para o ecossistema e também a produção de alimentos? Isso aí. Hoje, inclusive, é o dia, né, como você falou, o Dia Mundial das Abelhas foi estabelecido pela ONU, justamente para a gente poder falar da importância desses animais. Né? Muitas instituições já elegeram as abelhas como os animais mais importantes do planeta, né? Principalmente pelos serviços ecossistêmicos que elas prestam, que é o serviço da polinização. Né? Se a gente não tiver abelha, a gente não tem um monte de tipos de alimentos. O que é que elas comem? Eu fico pensando aqui, o que é que as abelhas comem? Então, justamente isso. Elas ficam aqui dentro, aí elas vão produzindo. Tá me dando até vontade de me coçar. Né? Olha aqui dentro como é que é legal. Agonia, gente. Ela separa os ninhos. Aqui são os ninhos, o ninho dela, onde tem as células de cria. Essas aqui são os filhotinhos mais novos. Essas aqui são as que já estão nascendo. E aqui são os potinhos que ela guarda pólen e mel. Certo, né? E como é que vocês tiram esses potinhos daí com essas abelhas? Essas aqui, por exemplo, eu só crio como hobby e multiplico ela. Não dá para explorar o mel porque ela produz muito pouco. Essa daqui a gente já usa esse tipo de sistema. Certo. Né? Essa daqui é só para enfeitar o quintal também. O quintal. Mas muita gente, justamente quando ela está buscando esse alimento, que é o néctar e o pólen que as plantas oferecem, ela acaba fazendo a polinização, que é o papel mais importante dela na natureza. Né? E é importante tanto para a natureza, porque 95% das plantas nativas dependem das abelhas para continuarem produzindo frutos e continuarem permeando. Né? Nossa, é verdade. E também é importante para a economia, né? Porque, por exemplo, a gente não teria maçã, a gente não teria melão. E quando eu falo não teria, realmente não existiria mais essas frutas, porque elas são totalmente dependentes das abelhas. Nossa, é mesmo? Né? Eu não sabia. Ai, que legal. Pois é. Quais são os principais desafios, Rênio, que a gente enfrenta, assim, que as abelhas se enfrentam, né? E como é que a gente pode estar ajudando isso? Porque tem gente que está um pouco em extinção, acho que já, né? Isso. Existe hoje um problema muito grande, o declínio da população de abelhas no mundo todo. Né? E isso são vários fatores que vêm acontecendo isso, mudanças climáticas, o maior uso de veneno, desmatamento, né? Mas essas abelhas nativas brasileiras, o maior problema delas hoje é que elas não têm onde morar. Porque uma abelha como essa, ela precisa de um oco de uma árvore. Certo. Então, para uma árvore ter um oco suficiente para aportar uma abelha dessa, é uma árvore com mais de 20, 30, 50 anos de idade. Às vezes uma abelha maior precisa de uma árvore centenária. Então a gente não tem mais essas árvores. Então essas abelhas acabam sofrendo muito por causa disso também. Né? O que a gente pode fazer assim, para preservar, né, para proteger também essas abelhas no nosso dia a dia? O que a gente pode estar fazendo? Olha, eu acho que a gente também, além da questão de políticas públicas, né, que a gente também precisa, por isso que a gente se organizou em torno de uma associação hoje, que é a Associação de Criadores de Abelhas do Estado da Paraíba, e a gente está tentando justamente criar essas medidas, né? Principalmente educar, ensinar as pessoas que existem essas abelhas, e da importância delas, e também dessas questões emergenciais, né? Que como a gente não tem onde morar, a gente precisa instalar ninhos isca, né? Que seria uma moradia provisória para essas abelhas e reflorestar, não tem outro jeito. Agora sim, eu fico pensando, como que a gente sabe se ela tem ou não ferrão? Né? Porque isso é um que a gente perigo, vê um enxame de abelha. Todo mundo já sai correndo, né? Com medo. Ninguém sabe se tem ferrão ou não. Mas como saber? É bom tomar cuidado, né? Porque muitas vezes as abelhas são muito parecidas e a gente não pode sair pegando em qualquer abelha. Mas essas abelhas aqui, elas são bem diferenciadas, assim. Principalmente porque elas têm formatos e às vezes elas são confundidas com besouros, com outros insetos também. Eu estava pensando aqui agorinha, parece um besourinho. Essa daqui é comumente confundida com a vespa, essa daqui também. Até o jeitinho dela voar. Engraçado. Né? E no Brasil a gente tem mais de 300 espécies diferentes. Então é até difícil de identificar uma para outra. Mas elas estão presentes em todos os lugares. Vê o nome do local onde a gente está. Arapuã. Arapuã é do Tupi-Guarani, quer dizer abelha redonda. Arapuá. Oi. Né? As abelhas elas são fundamentais para a sobrevivência da gente e a gente tem negligenciado muito isso. Né? Tem algumas abelhas, por exemplo, a Uruçu nordestina, que é a abelha mais famosa que existe aqui no Brasil, a gente está tendo muita dificuldade de criar ela aqui no litoral devido às mudanças de vários fatores. Né? E inclusive, o risco de extinção dela aumentou nos últimos anos, o grau foi elevado. Né?
Então, a gente está vivendo um momento muito delicado para as abelhas e a gente está falando muito pouco sobre isso. Então, é importante esse dia para a gente poder alertar as autoridades públicas, dizer para as pessoas também que a gente pode criar essas abelhas em casa, né? A gente pode se aproximar desses animais, que esse que é o objetivo da meliponicultura, né? Trazer esses animais para dentro da casa da gente, né? Para estar polinizando a nossa região. Né? Maravilha, viu? Gostei demais. Quando eu comecei a criar, eu comecei a querer mel. Eu disse, nossa, eu vou produzir meu próprio mel, vou tomar mel de canudinho. Aí depois eu comecei a perceber que eu poderia produzir enxames. Mas depois, ao longo do tempo, com 1, 2 anos, eu comecei a perceber que toda a minha região foi modificada. Né? A todas as árvores, os coqueiros, o meu pé de limão, meu pé de laranja, acerola, pitanga, todos eles tiveram uma modificação enorme por causa dos serviços que as abelhas fazem. Então, quando a gente cria essa abelha, ela não traz só benefício para a gente. Ela frequenta um raio de mais de 2, 3 quilômetros da casa da gente, prestando esses serviços para todo mundo da região. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer esses animais aqui e dizer que a gente pode criar esses animais. Dá para criar em apartamento, dá para criar em casa, não precisa ter um sítio, sabe? Dentro da cidade é viável que a gente produzir o próprio alimento e contribuir com a polinização. Elas têm que ficar assim, quietinhas, né? Isso, a gente vai abrir o buraquinho e elas só vão entrar e sair, não vão incomodar em nada. Sério? Elas entram e saem e voltam quando está no lugar delas, na casinha delas. Mas elas também não têm ferrão, tá tudo certo, né? Mas a gente sabe que elas não têm ferrão, mas se a gente não souber, a gente vai ficar com medo, né, gente? Mas é isso, Rênio, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, né? Falar um pouquinho das abelhas pra gente, mostrar um pouco da importância, né, gente? Então, muito legal aqui, viu, o nosso assunto hoje. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns aí pela criação. Legal. E aconselho todo mundo a criar também. Isso aqui é uma coisa, é uma terapia, sabe? Quem cria abelhas é uma coisa apaixonante, não tem volta. Ainda bem que Caio não veio hoje aqui, viu? Meu Deus do céu. Caio ia querer já levar para criar em casa. É só falar comigo aí, Meliponário Cabedelo, no Instagram, que a gente consegue. Misericórdia, meu menino ama bicho. Se ele visse isso aqui, ele ia ficar aqui o tempo todo. É o melhor pet que tem. E se apertando, viu, minha gente? Ela se limpa sozinha, busca a própria comida, busca a própria água. É totalmente independente, assim. Opa, muito pronto. legal. Maravilha, Rênio. Obrigada, viu, meu amigo? Valeu. Parabéns aí. Daí, minha gente, eu vou pro intervalo bem rapidinho. Agora, daqui a pouquinho, já faço o sofá da sala, meu amor. Chama todo mundo, porque vai ter, ó, forrozinho gostoso para esquentar aí pro nosso São João. Volto já, sai daí não.